Tem um cara, né? Eu pego os melhores gurus do mundo e eles escrevem livros didáticos, né? Como é que eu levaria esse conteúdo para a pequena empresa? Certo? Primeiro lugar, que o cara que está na pequena empresa, em pequena empresa pode ser 1, 2, 3, 5, 10 milhões de faturamentos, tá? Ele está sempre correndo atrás de pagar as contas, né? O planejamento de longo prazo ele não tem. Quando eu tinha nossa empresa de tecnologia, a gente tinha por 5 anos o fluxo de caixa, justificando que nós íamos, né, não receber mais nada. Então, quer dizer, sempre tinha dinheiro disponível. Mas porque a gente criou a empresa desde o início pensando assim, a gente não retirava dinheiro, a gente ficou em crédito por vários anos e diz quando a empresa tiver um lucro assim, nós vamos poder distribuir o lucro. Hoje não. Hoje uma startup pega um dinheiro do investidor ou de algum programa de governo e já está investindo e pagando as contas, inclusive da vida pessoal, comprando carro, inclusive, para ele. Quando, na verdade, ele devia só pensar, eu preciso do carro? Sim, então vou alugar. É mais caro? É, mas no momento não posso investir, isso tem que ficar de fluxo de caixa para investimento, para teste e assim por diante, né? Outra coisa, operação diária. O dono é vendedor, é gerente, é RH, é faxineiro, né? Como é que ele vai ter tempo para estudar os modelos e implementar as metodologias? Muito difícil, né? A maioria das pessoas não consegue nem entender a metodologia. Imagina aplicar no seu negócio e mudar. E outra coisa, a metodologia que talvez foi implementada para grandes empresas, que tinha estrutura e fluxo, não é a mesma coisa de uma pequena empresa, né? Não tem talvez nem cultura para entender tudo aquilo, né? Recursos limitados, né? Cada real investido precisa ter retorno imediato, senão quebra. Da onde vai tirar dinheiro para investir? Então, né, quando a gente pensa assim, numa empresa ou na vida pessoal, qual é teu sonho para 5, para 10 e para 15 anos? Né? Esse é o grande problema das pessoas. Elas não têm esse plano. Então ela não sabe o que quer. Por exemplo, eu tenho certeza das coisas que eu quero. Eu só estou vendo os caminhos que eu levo para lá. Então, se eu estou pensando, o Brasil está nessa situação, está cada vez pior, não sei o quê, que seria para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos? Baseado na minha idade. O que eu quero com meus filhos? Será que eu vou levar eles para estudar fora? Será que o melhor lugar é no Brasil? Será que o melhor lugar é no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa? Ou seja, eu tenho que ter clareza para onde que eu quero ir a curto, médio e longo prazo. E aí eu traço as metas. Então, eu tenho estratégia de negócio, depois eu tenho as metas e depois eu tenho as ações para atingir essas metas. E é isso que tem que fazer. Mas fim de semana, né, o pequeno, ele está lá com a família, churrasco, etc. Talvez o grande não faz isso. O grande, o negócio dele, as jantas é de negócio. As jantas é para ver quem é que ele vai botar em outros cargos, etc. Então, o foco é muito diferente. Não estou dizendo que o outro é certo, mas apenas como realmente são as coisas, né? Outra coisa que é a barreira 2 que nós temos dos pequenos. Eles têm problema em delegar. Olha, se eu pegar todas as pessoas que eu conheço de pequenas empresas e eu pergunto, quantos sócios vocês são? Você tem nenhum sócio? Com teu faturamento, com todos os teus negócios, e tu não tem um sócio para dividir, daí tu tem que ter uma capacidade muito boa de fazer gestão e contratar gestores. E talvez tu não tenha gestores também. Então começa o problema que você não consegue delegar. E alguns não têm capacidade de delegar, elas repassam. E repassar é diferente de delegar. Delegar é, eu passo para ele fazer, mas a responsabilidade é minha.
Deveria ser assim no governo, né? Não, eles repassam, o problema é do outro. Se ele roubou, o culpado é o outro. Não, é você que colocou ele. Não, teu negócio é assim, certo? Então, ele tem um problema de gestão sobre isso. Barreira 3, né? A tecnologia vê como ameaça. A tecnologia, não digo só IA, eu digo qualquer coisa. Se tem mudanças daquela rotina, é ameaça. Porque ele quer fazer daquele jeito sempre, né? Imagina, vamos pegar numa padaria, o que eu podia melhorar de tecnologia na padaria? Né? O que eu podia pensar dentro da padaria como um todo, seja máquina, seja atendimento, seja design, seja marketing, né? Com quem ele vai falar? Qual é o tempo que ele vai ter para fazer isso, né? Por isso que é bom você ter sócio, porque daí é o sócio que cuida do marketing, o sócio que cuida, né, da produção, o sócio que pensa em estratégia de fazer, né, networking ou buscar fornecedores e assim por diante. Então aí sim senta os três para discutir as dificuldades, etc, etc. E eles têm que ter uma capacidade de superação das divergências, porque tem que ter um foco, né? E barreira 4, né? A consultoria é visto como um gasto, não um investimento. Para que pagar alguém, né, para dizer o que eu já sei, né? O problema é que entre saber e fazer existe um abismo. Então, o grande problema que eu vejo é, nas universidades, quando você aprende, quem sabe se aquele mestre só sabe e não sabe fazer? Então, como é que ele vai passar experiência para os alunos? A mesma coisa o consultor. Então, as grandes empresas, o que elas têm? Elas têm um consultor e um executor dentro da estrutura de contratação. E eles vão fazer a transformação. Eles vão através de uma missão. Agora, quando é uma pequena, você vai chamar alguém, ele vai te dizer como é, e só tu não sabe como fazer. E tu não tem tempo como fazer. Então, a consultoria vira, né, um gasto desnecessário para pequenas empresas, né? E a barreira quinta é a questão da cultura. Não existe medir, não existe o KPI, né? O que está rodando, quantos acessos eu tive, o que eu estou vendendo, o que eu estou perdendo, quanta devolução, tudo numa interface hoje que é muito fácil, que podia deixar numa televisão para todo mundo ver a situação que está indo na empresa, não. E isso é muito fácil de criar hoje em dia. Só que é difícil as pessoas acharem que isso é importante. E as pessoas se basearam por indicadores. Ou seja, tem indicadores dizendo que aquela pessoa não tem capacidade de continuar e tu mantém ela, porque ela é de confiança, porque ela é tua amiga, porque ela começou desde o início da empresa e ela que vai ajudar a fundar